vou mostrar os modos para vocês. Então, o VCV primeiro, o SINV, depois eu falo de cada um. CPAP, essa é uma das grandes vantagens desse respirador, ele faz CPAP. Obviamente que para a gente fazer o CPAP tem que estar com o circuito de CPAP, tá? Para a gente colocar o circuito de CPAP nesse respirador, a gente vai precisar de uma adaptaçãozinha, porque ele é mais fino. A gente coloca aquela peça que é fina numa ponta e grossa em outra, para poder encaixar aqui nas válvulas, tá? Então ele faz o CPAP e o PLV, que é o nosso pressão controlada, tá? Então eu vou começar com ele. PLV e PCV é a mesma coisa? A nomenclatura dele aqui tá como Pressure Limited Ventilation, que é limitada a pressão, tá? Mas aí a definição de parâmetro é a mesma. É, a mesma. Você vai ver que a gente define exatamente o que a gente define em PCV, tá? Então eu vou começar por ele, que normalmente é o que a gente usa mais em pediatria. Depois do CPAP, né? Então, PLV, confirmo. Aí, confirmei que é o PLV, ele vai pedir para eu colocar os parâmetros. Então, primeiro é a frequência, tá? Então, eu vou colocar aqui uma frequência de 30. Ele não me pede para selecionar o tempo INS, ele me pede para selecionar a relação INS-ES. Só que o tempo INS e o tempo ES estão aqui. Então, à medida que eu vou mexendo a relação, o tempo INS vai mudando. Então, se eu quero um tempo INS de 6, 06, 07, olha lá, ó, eu vou olhando e confirmo. Ficou com uma relação de 1 para 2,4. Obviamente que se eu mexer na frequência, a relação também vai mudar. Então, sempre lembrar de olhar isso. E aqui a PI Max, né, que é a PI, que eu vou colocar aqui de 20, tá bom? E aqui a PEP, tá? De 5, confirmo. Esse 20 é acima da PEP ou é 20 somando com a PEP? A 20 é o pico, quer ver? Ó, deixa eu colocar no gráfico aqui pra você ver. Ele vai pro stand-by quando você não... Confirmei tudo, pronto. Deixa eu pôr o pulmãozinho aqui. No gráfico, você vai ver até qual pressão que ele vai atingir, ó. Olha lá, na hora que ele chega no 20, ele para, ó. Ah, tá. Então é como se fosse 15 é acima. Isso, 15 é acima. A pressão máxima é 20, tá? 5 mais 15, 20. Então, se você aumentar a PEP, você vai estar diminuindo o gradiente também. Então, sempre lembrar disso. Esse respirador, para ele medir o volume corrente que a criança está fazendo, precisaria de um sensor. Esse sensor não veio, tá? A gente que deduziu isso, porque ainda não li o manual inteiro. Porque aqui tem esses 3 pontinhos. E provavelmente ele deve ter um sensor de volume. Então é o tipo da coisa que a gente vai ter que perceber se o menino está fazendo um volume bom pela expansibilidade, pela ausculta e pelos dados vitais mesmo, tá? Porque alguns respiradores dão um volume corrente e você fala, ah, ok, tá dando 10 por quilo, tá bom. Nesse a gente vai ter que ter um pouquinho mais de cuidado para colocar essa PI. Então no modo PLV a gente vai ter isso, tá? Esses parâmetros controlados aqui.